Oi, meu nome é Mariana, sou aluna do curso de Fonoaudiologia da URGS e bolsista aqui da UNAP. Hoje eu trouxe um tema para falar com vocês aqui nesse vídeo sobre memória. A gente vai discutir um pouquinho alguns conceitos relacionados à memória, falar um pouquinho sobre os exercícios que a gente, costuma fazer para memória e dar algumas dicas. Primeiramente, se a gente for pensar no conceito do que é memória, eu trouxe aqui três conceitos diferentes, de locais diferentes, que dizem coisas diferentes, mas todos eles estão corretos na sua forma, certo? Então, o primeiro conceito, se a gente procurar no dicionário online o que é memória, a gente vai encontrar que é a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Se a gente procurar no Brasil Escola, a memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Para o médico Drauzio Varela, a memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações. É uma das funções mais complexas do organismo humano. E agora, se a gente pensar um pouquinho nas fases da memória, então a memória ela pode ser dividida em muitas outras fases, mas para início, assim, a gente vai dividir em três fases que são importantes da gente pensar e entender. A primeira fase é a fase de aquisição, a fase do aprendizado. Então, é quando as informações são obtidas por meio dos nossos sentidos. Depois, nós temos a fase de consolidação, que é o estado lábil, né, o estado transitório no qual a memória pode ser armazenada ou não. Por último, nós vamos ter o estado de evocação, que é a expressão ou a manifestação daquilo que foi adquirido lá na fase de aquisição. E a gente pode falar um pouquinho sobre tipos de memória. Então, a memória ela pode ser dividida em dois grandes grupos, que a gente chama de memória de curto prazo e memória de longo prazo. Dentro desses grupos tem outras diversas subdivisões, mas a gente vai focar aqui só nesses dois grandes grupos. Então, a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é a que retém a informação logo que é recebida e mantém por um período muito breve. Por exemplo, o nome de uma pessoa que a gente acabou de conhecer em algum local. Já a memória de longo prazo é a memória que retém recordações de episódios e fatos da nossa vida por mais tempo. Agora, um tema que é muito bacana, que a gente aborda bastante nas oficinas de memória e que sempre é um interesse muito grande, é entender um pouquinho como é a memória no envelhecimento, né? Então, como que a memória é afetada no processo de envelhecimento? Então, em primeiro lugar, o envelhecimento ele não afeta igualmente todas as formas de memória e nem todos os indivíduos. Então, nem todos os indivíduos vão ter as mesmas características em relação à memória no seu processo de envelhecimento, né? As pessoas têm vidas diferentes, hábitos diferentes, fizeram coisas diferentes ao longo da vida e isso também vai, né, se expressar na memória. Então, num processo de envelhecimento normal, né? Normal a gente diz aqui sem um comprometimento cognitivo, né? Sem algum comprometimento neurológico, as habilidades cognitivas tendem a diminuir mais lentamente e em menor grau do que as habilidades físicas. Ou seja, é mais fácil a gente notar alguma alteração em algum mecanismo físico, né? Em algo do nosso corpo, do que na nossa cognição. Nossa cognição, ela se mantém saudável por mais tempo do que o nosso corpo físico, né? Isso pensando no envelhecimento típico. Então, o esquecimento que é devido a esse envelhecimento saudável que ocorre, né, em envelhecimento normal, sem nenhuma doença associada, ele vai se caracterizar principalmente por uma perda de memória para eventos muito recentes, certo? Então, aquela memória lá de longo prazo normalmente não é muito prejudicada no envelhecimento saudável. As funções executivas, como a atenção, flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho, são processos que normalmente são afetados com o avanço da idade. Então, né, a gente tem uma dificuldade maior para né, prestar atenção em algo, para desenvolver alguma coisa, né, mais rápido, mas nada assim que não vá conseguir realizar. Né? Isso é bom deixar bem claro. E agora um outro assunto também, uma outra pergunta que é muito frequente, que a gente escuta bastante nas oficinas de memória, eu tenho muita dificuldade para gravar nomes, gravar números, né? Por que que nós temos dificuldade para gravar nomes e números? Então, eu trouxe uma frase aqui
que eu peguei da internet, de um site da internet, que fez muito sentido, que eu achei muito bacana. Então, o esquecimento, ele faz parte do processo. É intrínseco ao processo de memorização. Se armazenássemos todas as músicas, as minúcias, desculpa, do cotidiano na memória de curto prazo, o cérebro precisaria ser muito maior. Então, esse caráter seletivo da memória ele é muito importante, porque ele mantém um processo interativo com determinadas fases do sono, então, nas quais as informações são reorganizadas, distribuídas em diferentes patamares, de acordo com a sua necessidade. E o que mostra a relação muito próxima entre os processos biológicos e a memória. Então, né, a gente não tem capacidade de gravar tudo que a gente escuta, tudo que a gente, né, uh, lê, não tem como nosso cérebro guardar todas essas informações sem esquecer, né, de alguma coisa. Então, considerando esse sistema interativo, pode-se dizer que a plasticidade é uma das características da memória que tem que ser modificada a cada instante para que não sejam guardadas informações necessárias, né? Senão a gente vai ter uma memória de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente vê, e para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, aquilo não é importante. E por que é importante a gente exercitar a memória, né? Por que a gente precisa? Por que, né, só não vai vivendo e vai deixando ela de lado? Então, estimular o nosso cérebro faz com que ele execute os processos com maior eficiência. Então, vai fazer com que a gente consiga fazer tarefas mais rápido, fazer tarefas, né, mais fácil, de forma mais fácil. Então, o cérebro que é acostumado com exercícios, né, com exercícios de treino cognitivo, de treino pro cérebro, é capaz de finalizar atividades que exigem habilidades cognitivas muito mais rápido. Como eu falei, né? Quando a gente estimula, a gente faz com que a gente consiga realizar tarefas que a gente normalmente levaria um tempo para realizar de uma forma mais rápida. Então, exercitar o cérebro pode aumentar a sua criatividade, o seu nível de concentração em atividades do dia a dia e, dessa forma, aumentar a sua produtividade, né? Porque você vai conseguir realizar muito mais tarefas durante o dia. Além disso, exercitar a memória é uma prática constante de prevenção de diversas doenças cognitivas, né, de diversas doenças neurológicas. Então, praticar exercícios para a mente pode ajudar no seu raciocínio e até no seu pensamento crítico, né, na sua tomada de decisões. E agora, o mais importante, né? Como que a gente cuida da memória em casa, né? O que a gente pode fazer sozinhos? Então, se você tem um costume, por exemplo, de ler ou de assistir filmes, você pode contar para alguém sobre essas histórias. Assim, você vai treinando sua capacidade de armazenamento das informações que você adquiriu, né? Então, aqui eu trouxe, na verdade, essa listagem de coisas simples, né? De coisas simples que a gente pode realizar em casa, sem muita exigência, e que mesmo assim a gente já vai estar estimulando um pouquinho o nosso cérebro. Então, algumas atividades lúdicas, né, como os jogos que a gente está acostumado, jogos de números, palavras cruzadas, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, xadrez, dominó, estimulam o cérebro. E é interessante aqui falar que esses jogos são bacanas não só na infância, né, não só para estimular as crianças, mas ao longo de toda a vida, né, para toda a faixa etária, são jogos interessantes e que podem trazer benefício para a nossa memória e para as outras funções também, atenção, linguagem e tudo mais. Então, você pode, por exemplo, né, pensando aqui na neuróbica, né, que é uma forma de treino, você pode alternar o caminho de atividades que você faz todo dia. Então, por exemplo, todo dia você vai à padaria pelo mesmo caminho. Você pode usar um caminho diferente para chegar no mesmo lugar, né? Isso vai estimular que o seu cérebro pare de usar sempre o piloto automático, que seu cérebro faça aquilo que já está acostumado. Então, assim, a gente cria um desafio maior para o nosso cérebro. Então, a gente também estimula as nossas funções cognitivas, estimula a nossa memória. E se você tem alguma habilidade com trabalho manual, por exemplo, você faz tricô, marcenaria, você pode ensinar isso a alguém, né? Seja ensinar para algum familiar, seja ensinar para algum vizinho. Fazendo isso, além de você estar fazendo uma nova atividade, que é ensinar, você também estimula o cérebro e a memória, né? De lembrar como você faz aquilo, de pensar em todas as técnicas que você conhece e juntar elas para ensinar elas a alguém. Isso são poucas atividades, assim, básicas que fazem, vão ter algum benefício, tá? Então, fazem diferença no seu dia a dia. Você vai percebendo com o tempo. E aqui, muito importante também, alguns fatores que favorecem a memória. Então, pode ser algo bem que a gente já fala há bastante tempo, e pode ser algo que você saiba, mas que é bom reforçar. Então, quebrar a rotina, como eu falei, né? Do sair do piloto automático, fazer algumas coisas diferentes, né? Fazer coisas que você está acostumado a fazer, mas de forma diferente.
ensinar algo a alguém, é muito bacana para fortalecer a memória, dormir bem, se alimentar de forma saudável, fazer atividades e jogos que exercitem a memória, evitar atividades que gerem estresse, e aqui não só o estresse mental, mas o estresse do corpo, né? Como eu falei antes, dormir bem, então evitar atividades que vão lhe deixar mais cansado, mais exausto mesmo, que isso é prejudicial para a sua memória. Então, queria agradecer se você olhou esse vídeo até aqui e queria te dizer que nós vamos ter uma oficina que vai abordar um pouco mais, de forma mais específica, esses conceitos e atividades práticas que você pode realizar durante a oficina com o administrante da oficina. Quem vai ministrar essa oficina é minha colega Cecília, vai ser no dia 15 de fevereiro, às 15 horas. Então, é só você se inscrever e você, olhando esse vídeo, já vai ter um pouquinho de conhecimento para chegar no dia da oficina e já saber do que se trata, certo? Muito obrigada